Kefir, um probiótico que foi mantido em segredo por séculos. Quais são as propriedades desse probiótico que eram consideradas como algo divino no século passado? Então, tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo sobre as vantagens e os riscos da utilização do kefir. Quer saber tudo sobre o kefir? Deixa o like e se inscreve no canal, porque é muito importante para o canal crescer cada vez mais. E se você tem vontade de emagrecer e está querendo buscar o kefir, por exemplo, como forma de emagrecimento, tenho que te apresentar também o método Reconnect. O método onde te ajuda realmente a você perder peso e não ganhar o peso novamente. Então, se você engorda, emagrece, tem esse efeito sanfona, o método Reconnect é para você. Se você tem dúvida ainda, eu vou deixar aqui embaixo 10 vagas para você fazer uma análise comigo online para ver se o método Reconnect é realmente para você, certo? Um presente aí para você do outro lado. Então, se fizer sentido para você, o link está na descrição. Dito isso, bora pro vídeo. O kefir, então, ele é considerado um dos primeiros probióticos a serem descobertos. Então, a história do kefir começa ali na tribo de Cáucaso, que fica mais ou menos ali perto entre a Albânia, entre a Geórgia, a Armênia, aquela região ali da antiga União Soviética, certo? Ali existia essa tribo, ainda existe essa tribo, que tinha, né, basicamente a utilização do kefir para a fermentação do leite. Então, para fazer ali a fermentação daquele leite, eles utilizavam ali os grãos de kefir. E nisso, eles tinham os grãos de kefir como algo divino, que estava relacionado com melhoras da saúde, questões mágicas, muitas vezes até eles colocavam. E essas famílias dessa tribo, eles passavam de geração em geração esses grãos de kefir. Então, para cada geração que nascia, eles iam passando, e isso virou realmente uma memória muito grande, né, nessa história dessa tribo com a relação com o kefir. E aí você deve estar se perguntando, bom, como é que eu tenho kefir na minha casa agora? Uma jornalista, ali mais ou menos nos anos de 1900, passou, né, nessa tribo para poder fazer uma documentação de história mesmo sobre aquela tribo, e um dos príncipes, né, daquela tribo passou o kefir para essa pessoa. Era uma jornalista russa, levou para a Rússia o kefir, e é onde que se expandiu para o mundo todo, tá? Então, essa é uma das histórias famosas sobre o kefir, que mostra, né, eu não tenho uma certeza, mas é uma história bem conhecida, que muitos se dizem que essa é a história verídica sobre a expansão do kefir para o mundo todo, certo? Que hoje tem na sua casa muito por conta disso. Quais são os benefícios, então, agora que você já conheceu a história do kefir? Os benefícios seriam essa questão mágica que essa tribo colocava, como a modulação intestinal. Então, quando a pessoa não estava muito bem do intestino, eles utilizavam ali o kefir, por exemplo, e tinham essa melhora. Então, essa questão mágica, as propriedades mágicas, são esses benefícios do kefir, que eu vou estar mostrando aqui para você. Um outro benefício é essa regulação do colesterol, que ele consegue também estar ajudando exatamente nisso. Ele tem uma questão de ajudar na pressão também, na pressão arterial. Tem um benefício de ser um antioxidante, ajudar nessa propriedade antioxidante, e também ele tem uma propriedade que é a parte de diminuição da glicemia. Então, a pessoa que tem uma glicemia muito alta, ele ajuda a estabilizar um pouco essa glicemia. Então, são 5 benefícios, 5 magias, poderes mágicos de uma propriedade de um produto muito interessante, que é o kefir. Bom, aí você deve estar se perguntando, Marvin, por que tu me falou ali vantagens e desvantagens, né, e riscos, na verdade, no começo do vídeo? Por quê? Porque o kefir, ele tem esses benefícios, essas vantagens, mas ele tem desvantagem, que é o cuidado. Como ele é um probiótico, ele é um conjunto de bactérias e levaduras. Vou colocar aqui na tela todas as bactérias e as leveduras que se encontram normalmente no kefir, para que você possa entender e ter ali mais ou menos uma característica de qual é a função deles. E é muito importante você entender que você tem que ter muito cuidado com os utensílios que você vai mexer no kefir, porque o kefir, ele tem muitos micro-organismos, leveduras, bactérias, que são sensíveis. E se você está administrando, por exemplo, um copo onde você não está bem limpo, ou você limpou com uma água contaminada, o que acontece? Você passa essas bactérias que são ruins para o kefir, porque ali tem alimento para a bactéria sobreviver, entende? Então você vai estar proliferando ali uma bactéria ou até mesmo um fungo
ruim, não só para o teu organismo, mas para a composição daquela família ali que está sendo administrada dentro do kefir. Uma série de vários micro-organismos que estão vivendo ali. E tem alimento ali dentro, certo? Então é importante que você tenha um cuidado na administração. Esterilize muito bem o lugar onde você vai utilizar. Não faça em qualquer lugar. Cuide o copo, cuide o talher que você vai fazer a administração ali daquele kefir. Aqueça a água, utilize o vapor, né, para poder fazer essa esterilização. É muito importante, tá? Muito importante fazer esse cuidado. E também o cuidado pós, depois que você já colocou o kefir ali para fazer ali o seu crescimento, é importante você cuidar o tempo, a temperatura desse ambiente, para que ele não azede, que o azedo é ruim. Então, azedo quer dizer que passou do ponto, tem outras bactérias ali que causam azedo, que estão crescendo ali dentro, certo? E aí é importante você não utilizar mais, tá? Então é importante que você tenha esse cuidado. Por isso, eu sempre digo, muitas vezes comece com algo um pouco mais simples, né, como mudando a tua alimentação. Por quê? Se você não consegue fazer um arroz integral por conta do tempo, você não vai conseguir criar e cultivar um kefir. Se você não tem ali 15 minutos para fazer um arroz integral e come só arroz branco por conta do tempo, você não vai ter tempo para fazer o kefir. Então é importante que você tenha essa noção. Não é só eu fiz um kefir, deixei ali bonitinho, pedi para alguém aqui na internet me mandaram, deixei ali e ele vai se criar, vai ficar ali por conta própria. Não, você tem que cuidar disso. Então é importante, para você ter os benefícios desse kefir, precisa estar bem, sério, esse kefir precisa estar realmente bem nutrido, não tendo outras bactérias, outros fungos ali dentro que possam estar fazendo mal, não só para a família ali, mas também para você. Então fica a minha dica, é um ótimo probiótico, mas é importante para você colher os benefícios, você precisa ter esse cuidado. Para ter esse cuidado, você precisa de tempo e principalmente cuidado, atenção com os utensílios, certo? Então fica esse aviso para você, deixa o like, te inscreve no canal e coloca aqui embaixo qual outro vídeo você quer que eu faça aqui sobre um suplemento, sobre um alimento que você acha que pode estar se beneficiando. Perfeito? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!